Salve, salve galera, beleza? Quem fala é Antônio Eval. Hoje vamos resolvendo uma questão de probabilidade que caiu no IME de 2023, tá? No site que eu estou resolvendo é uma questão considerada difícil, mas considerando o nível de dificuldade da prova do IME, eu diria que é uma questão considerada fácil, tá? E ela diz o seguinte, ó. 10 números reais formam uma progressão geométrica, uma PG, com razão Q maior que 1. Removem-se ao acaso 5 desses números. A probabilidade de que os 5 números restantes estejam em PG é igual a quanto? Tá, então há várias formas de você resolver essa questão, tá? Uma delas seria você pensar de modo genérico. Então, por exemplo, como você tem uma progressão geométrica, você teria ali A1, aí depois de A1 você teria A2, depois de A2 você teria A3, e assim sucessivamente até chegar no A10, tá? Então você poderia pensar dessa forma aqui para resolver a questão. Porém, como a questão ela não nos dá restrições acerca desses termos, só nos diz que é uma PG, é uma progressão geométrica com razão maior que 1, então a gente pode afirmar que é uma PG crescente, tá? Porque a gente sabe que a razão da PG ali ela é maior que zero é maior ou igual a 1, tá? Então a razão da PG ela também pode ser negativa, claro, mas nunca pode ser zero. Como é maior que 1, então a gente vai afirmar, obviamente, que é uma razão é uma PG de razão crescente, tá? Então observa que eu posso colocar aqui, ao invés de letras, números. Então, por exemplo, a gente poderia considerar uma progressão geométrica em que o primeiro termo é 2 e a razão é 2. Então, a gente teria que essa PG seria uma progressão geométrica de potências de 2. Então, o primeiro termo seria 2 elevado a 1, que é 2. Aí, o segundo termo seria 2 elevado ao quadrado, que é 4. Aí, o terceiro termo seria 2 elevado ao cubo, que é 8. Aí o quarto termo seria 2 elevado a 4, que é 16. O quinto termo seria 2 elevado a 5, que é 32. O sexto termo, 2 elevado a 6, que é 64. Aí o sétimo termo seria 2 elevado a 7, que é 128. Aí o oitavo termo, 2 elevado a 8, que é 256. O nono termo, 2 elevado a 9, que é 512. E por fim, o milésimo é o décimo termo, tá? Que é 2 elevado a 10, que dá 1024. Bom, aqui agora a gente tem que pensar um pouquinho, né? Porque como a gente tem uma PG de 10 termos, e desses 10 termos eu vou tirar 5, a gente tem que pensar quais desses termos a gente tem que tirar, de modo que os demais sejam uma PG, tá? Então observa o seguinte, ó. A gente pode tirar todos os 5 termos depois do quinto termo. Então, por exemplo, ó, o quinto termo é o 32. Então, todos esses termos aqui, ó, até o 1024, observa que eu tenho exatamente 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu posso tirar cada um desses termos. Quando eu tiro esses termos, vai estar aqui o 2, o 4, o 8, o 16 e o 32. Então, observa que isso aqui é uma PG, porque a razão é 2, tá? Só que agora, ao invés da gente tirar esses 5 termos de trás, a gente poderia, por exemplo, tirar 4 desses termos aqui, e a gente poderia tirar o primeiro termo, que no caso seria o 2. Então, eu teria que começar a partir do 4. Então, daí eu teria 4, aí depois 8, depois 16, depois 32 e por fim 64. Então, isso aqui também seria uma PG. Então, os termos que eu teria que remover aqui seria o 2, aí eu teria que tirar o 128, 256, 512 e o 1024, que dá exatamente 5 termos, tá? Então, eu creio que vocês já pegaram a ideia. Então, inicialmente, a gente pode estar tirando de um em um. Então, a gente tira aqui do 2 e vai até o quinto termo. Aí, de 4 vai até o quinto termo. Agora eu vou para o 8. Então, a gente tem o 8, depois do 8, 16, depois o 32, depois o 64 e por fim o 128. Isso aqui também é uma PG. Agora eu vou começar a partir do 16. Então eu teria 16, 32, 64, 128, 256. Isso aqui também é uma PG. Agora eu vou começar a partir do 32. Então 32, 64, 128, 256 e agora eu vou ter aqui o 512. Isso aqui também é uma PG. Observa que depois do 512 eu vou ter o 1024. Então, a minha PG de 10 termos ela acaba. Então, quer dizer que quando eu começo a partir do 64, daí eu vou para o 128, 256, 512
e o 1024, essa aqui é a última PG, desculpa, é a última PG que eu posso formar quando eu vou tirando de um em um termo, tá? Da esquerda para a direita. Então, observa que a gente tem aqui quantos casos, né? A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que a gente não pode, além de poder tirar de um em um, a gente pode tirar com intervalo de um termo e outro. Por exemplo, a gente está tirando os termos em sequência. Só que ao invés de tirar os termos em sequência, a gente poderia tirar de um intervalo entre o termo e outro. Então, observa aqui, entre o 2 e o 8, a gente tem o 4. Então, se eu começasse a partir do 2, eu poderia ir do 2 para o 8, aí do 8 para o 32, do 32 para o 128 e do 128 para o 512. Então, já tenho quantos termos? 1, aqui 2, aqui 3, aqui 4 e aqui 5. Então, já daria exatamente 5 termos. Então, agora eu vou fazer de modo que eu pule de um em um termo, tá? O intervalo, no caso. Então, aqui eu teria primeiro o 2, depois do 2 vem o 4, então eu desconsidero aí o 8. Depois do 8, 16, então eu vou considerar o 32. Depois do 32, 64, então eu considero o 128. E depois do 128 é o 256, então eu vou considerar o 512. Então observa que aqui eu já tenho 5 termos, isso implica dizer que eu já tirei 5 termos, tá? Só que agora, observa aqui, ao invés de começar pelo 2, né? Eu posso começar pelo 4. Então, se você começar pelo 4, o que é que vai acontecer, né? Começando pelo 4, aí depois do 4 vem o 8, então eu vou colocar o 16. Depois do 16 vem o 32, então eu vou colocar o 64. Depois do 64 vem o 128, então eu vou colocar o 256. Aí depois do 256 vem o 512, então eu vou colocar o 1024, tá? Então isso aqui também é outra PG, tá? Que a gente pode formar. Só que agora observa que se você começar não pelo 2, não pelo 4 e sim pelo 8, olha o que vai acontecer. Começando aqui pelo 8, aí a gente vai pro 32, tá? Aí do 32 a gente vai para o 128. Do 128 a gente vai para o 512 e do 512 a gente vai para onde? Não tem, né? Não tem mais termos. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gente não pode, tirando com intervalo de um termo e outro, começar a partir do 8, tá? Agora, se ao invés de a gente tirar de um intervalo de um em um termo, a gente tirar com intervalo de dois termos. Então, por exemplo, começando pelo 2, ao invés de pular o 4 e ir para o 8, a gente poderia começar pelo 2, pular o 4 e pular o 8. Então, a gente começaria aqui ó, no 2, aí pulando o 4, pulando o 8, a gente iria para o 16. Aí do 16 a gente pula o 32, pula o 64, então vai para o 128. Aí do 128 a gente pula o 256 e o 512 vai para o 1024. Então observa que quando você pula com intervalo de 2 e não um número, você vai ter apenas 4 números na sua PG, né? Então isso quer dizer que a gente teria que tirar 6 números e não 5 números. Mas a questão diz que a gente tem que remover 5 desses números ao acaso, tá? Então quer dizer que esses que eu listei aqui são todos os casos possíveis. Então, o caso em que eu removo, que eu vou pulando de um em um, e o caso em que eu tenho um intervalo entre um termo e outro. Então, agora a gente conta, né, quantos são os casos totais. Então, observa que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho um total aí de 8 casos, tá? E esse vai ser os nossos casos favoráveis. Agora a gente vai de fato calcular a probabilidade. Por quê? Quando estuda a probabilidade, a gente aprende que a probabilidade são os casos favoráveis dividido pelos casos totais, tá? Os casos favoráveis a gente acabou de ver que é 8. Agora, como eu vou calcular os casos totais? Bom, é muito simples. Quais são os casos totais? A gente tem um total de 10 números, tá? E desses 10 números, a gente vai remover 5 desses números. Então, de quantas formas diferentes eu posso escolher esses 5 números? Então, a gente vai traçar aqui, ó, 5 tracejados, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o primeiro número eu posso tirar de 10 formas diferentes, porque eu tenho 10 termos. Aí, o segundo de 9 formas, o terceiro de 8, o quarto de 7 e o quinto de 6. Então, eu vou ter 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Só que daí eu tenho que dividir isso aqui, ó, pelas repetições, tá? Porque observa
que se eu tirar o 4, o 8, o 16, o 32, e depois tirar o 16, o 8, o 4, o 32, vai ser a mesma coisa, tá? Então, tem uma questão aqui de combinação. Então, eu tenho que dividir pelas repetições. Como eu vou estar escolhendo 5 números, né? Eu vou ter que dividir aqui por 5, vezes o 4, vezes o 3, vezes o 2, vezes o 1, tá? Então, observa que 10 dividido por 5 vai dar 2, tá? 10 dividido por 5 vai dar 2. Aí, o 9 dividido por 3 vai dar 3. 8 dividido por 4 vai dar 2. Aí, o 6 dividido por 2 vai dar 3 e resta o 7. Então, agora, basta a gente multiplicar todos esses caras. Então, observa que eu tenho 2 vezes 3, que dá 6. Aqui eu tenho 2 vezes 3, que dá 6. E aqui eu tenho 7. Então, eu vou ter 6 vezes 6, que dá 36, vezes o 7. Bom, essa conta aqui a gente pode fazer de cabeça, porque 30 vezes 7 dá 210. E 7 vezes 6 dá 42. Então, a gente vai ter 210 mais 42, que está dando aí 252. Então, esse aqui são os nossos casos totais, tá? Uma outra forma de você fazer seria usando da combinação, tá? Então, você teria ali combinação de 10 tomada 5 a 5. E daí você teria 10 fatorial dividido por 5 fatorial por 5 fatorial. Então, quando você fizer essa conta, você iria chegar na mesma conclusão, que é 252, tá? É uma forma mais prática de você fazer. Então, voltando aqui, a nossa probabilidade vai ser 8 dividido por 252. Então, observa que tanto o denominador quanto o numerador são números múltiplos de 4. Então, ó, 8 dividido por 4 está dando 2. E agora eu faço 252 dividido por 4. Então, vou fazer aqui, ó, 252 dividido aqui por 4. 25 por 4 vai dar 6. 6 vezes 4, 24, sobra 1, desce o 2. Aí 12 dividido por 4 vai dar 3. Então vai dar 63. Então, a nossa probabilidade vai ser aqui 2 dividido por 63, tá? Observa que eu não tenho mais como simplificar, porque 2 é par e 63 é um número que é ímpar e múltiplo de 3. Eles não têm múltiplos em comum e divisores também não, tá? Então, a nossa resposta é essa. 2 sobre 63 avos, tá? 2,63 avos. E daí, se a gente faz alternativas, a gente tem que a resposta correta é, portanto, aí, a letra D de divisão.